de representantes eleitos ou diretamente, nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Porém, ainda que se pudesse abstrair dessa incongruência, é inegável que a minuta em questão ainda precisaria passar por inúmeras providências de diferentes sujeitos, para que pudesse ser capaz de gerar uma verdadeira tentativa, e agora, obedecendo o tipo, com emprego de violência ou grave ameaça de abolir o Estado Democrático de Direito. E eu me refiro às premissas teóricas da abolição do Estado Democrático de Direito, para tudo, para todos os poderes. Essa conclusão é igualmente aplicável quanto à operação da garantia da lei e da ordem. Para sair da mera cogitação, enfim, dar início a atos executórios violentos para abolir o Estado Democrático de Direito, seria necessário, além da publicação formal do Decreto do Presidente da República, o envio de mensagem para ativação dos órgãos operacionais das Forças Armadas para desenvolvimento das ações de caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das operações na garantia da lei e da ordem. A partir disso, deveria ser ditado outro ato formal para transferir o controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada das operações. E, na sequência, esta constituiria um centro de coordenação de operação e operações composto por representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional com interesse afim. Todas essas etapas estão previstas no artigo 15 da Lei Complementar 97/99. Entretanto, ainda que se pretendesse dispensá-las para reputar configurado ilícito e o seu início de execução do projeto delitivo por ocasião da edição do decreto, certamente não se poderia retroagir ainda mais no intercrime para alcançar uma minuta qualificada pela própria acusação, como um anteprojeto e uma redação final e não uma redação final publicável. Recorda-se a propósito do episódio notório em que um procurador-geral da República, eu estou recordando um episódio, nós temos hoje um excelente procurador-geral da República, e eu não vou dizer que é o melhor, porque eu sou íntimo amigo do Dr. Roberto Gurgel, e acho ele à altura da excelência de todos os procuradores. Mas, nesse caso, a propósito, é imperioso recordar de um episódio notório em que um procurador-geral da República ingressou portando arma de fogo na sede suprema do Tribunal Federal com o objetivo declarado de ceifar a vida de um ministro da Corte. Caso a sua conduta fosse considerada já naquele momento como uma tentativa de um homicídio, um atentado às instituições democráticas, poder-se-ia diluir o efeito dissuasório da sanção penal. Haja vista que o agente não ficaria isento de responsabilidade criminal, interrompendo a sua empreitada delitiva imediatamente. Então, há que se delimitar a caracterização de atos executórios conducentes a condutas capazes de gerar perigo concreto e imediato ao bem jurídico tutelado, se abranger etapas incipientes de intercrimes, a fim de estimular o indivíduo a abandonar a ideia criminosa. Tem de tratar diferente. Porque, se for igual, evidentemente que isso é um estímulo, uma externalidade negativa de estímulo ao crime. Quanto ao elemento subjetivo essencial à configuração do crime, e também um desestímulo à tentativa, né? Parar no meio do caminho. Quer dizer, se põe tudo igual, precisa parar no meio do caminho. Agora, se não for igual, a pessoa pensa duas vezes, não vou parar no meio do caminho. Quanto ao elemento subjetivo essencial à configuração do crime, o próprio coronel Mauro Cid afirmou em seu depoimento jamais ter imaginado, Mauro Cid, jamais ter imaginado que Jair Bolsonaro assinaria aquele documento. Nas suas palavras enfáticas, referindo-se à minuta, ele foi taxativo. O presidente não assinaria esse documento. Reputo, assim, não configurado o crime previsto no artigo 359-L pela conduta em análise ante a existência de mera cogitação ou ato preparatório. A Procuradoria-Geral da República afirma, com base na colaboração de Mauro Cid,
ter ocorrido nova reunião entre Jair Bolsonaro e Felipe Garcia Martins em 6/12/2022. Apesar de amparar-se unicamente nas declarações do colaborador, que não pode, segundo a jurisprudência do tribunal, para afirmar que teria ocorrido o encontro entre Bolsonaro e Felipe Martins nessa data, a acusação faz diversas suposições sobre o que teria acontecido e travado entre eles. Diz, Mauro Cid confirmou que em 6/12/2022, Jair Bolsonaro recebeu de Felipe Garcia Martins a minuta de decreto que detalhava diversos considerandos, fundamentos dos atos a serem implementados, apontando supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e decretando, no final, a realização de novas eleições. Impunham também a prisão de autoridade, entre elas o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o colaborador, Jair Bolsonaro fez adiante ajustes na minuta, submetendo à prisão apenas do ministro Alexandre de Moraes e limitando-se à realização de novas eleições presidenciais. Há, nesse particular, no meu modo de ver, diversas inconsistências. A minuta narrada pelo parquê, prevendo a prisão de autoridades e a convocação de novas eleições, que teria sido entregue diretamente ao réu Jair Bolsonaro, não veio aos autos em momento nenhum. Trata-se de mera ilação baseada no depoimento de Batista Júnior do seguinte teor. Em algum desses encontros com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Sérgio foi aventada a possibilidade da prisão de... Não, perdão, é uma pergunta. Em algum desses encontros com o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Sérgio foi aventada a possibilidade da prisão de autoridades públicas? Testemunha, foi sim, senhor, do ministro Alexandre de Moraes. No brainstorm das reuniões, isso aconteceu. Sabe-se, no entanto, que Batista Júnior não estava na reunião entre Jair Bolsonaro e Felipe Martins em 6/12/2022. Como já consignado, as reuniões em que Batista Júnior estava presente ocorreram em 1/11, 2, 14, 22 e 24. Não estava presente na reunião de 6/12/2022. Então, se a versão da minuta que previa a prisão de autoridades e novas eleições foi entregue a Jair Bolsonaro apenas em 6/12, como poderia ela ter sido discutida com Batista Júnior no mês anterior, em novembro? A contradição é absolutamente patente. Somente essa contradição não encerra o quadro. Somem-se a isso duas outras observações. A uma, Batista Júnior declarou que a ideia de prisão de autoridade ocorreu no brainstorm das reuniões, deixando claro que houve mera cogitação no brainstorm, que sequer foi documentado em uma minuta. Há duas, a própria Procuradoria-Geral da República admite que houve várias versões da suposta minuta do decreto, dizendo que Bolsonaro fez adiante ajustes na minuta, sem especificar o conteúdo de cada uma delas ou o objeto desses ajustes. Essas contradições e falhas, que, no meu modo de ver, estão intrinsecamente na acusação, vão se tornando cada vez mais, no meu modo de ver, com a devida vênia, insustentáveis. À medida que a narrativa avança. E até aqui, como se nota, não há provas que sustentam um édito condenatório. O édito condenatório tem que trazer paz de espírito para o juiz ao condenar. Prossigo, então, para a reunião dia 7 de dezembro, entre Jair Messias Bolsonaro, Almir Garnier, Paulo Sérgio Oliveira e Felipe Garcia Martins Pereira. De acordo com o parquê, o Ministério Público, informações prestadas pelo colaborador Mauro Cid, indicam que a primeira versão do documento foi submetida à apreciação de representantes das Forças Armadas em reunião realizada no Palácio da Alvorada na manhã de 7 de dezembro de 2022. É relevante observar que Batista Júnior não participou da reunião de 7 de dezembro de 2022. Isso significa que, apesar de a acusação escorar-se nas suas declarações
para cogitar da existência de uma minuta prevendo a prisão das autoridades públicas, a verdade que salta dos autos é que Batista Júnior não estava presente na reunião em que Jair Bolsonaro teria apresentado a primeira versão do documento aos representantes das Forças Armadas. Sobre a dinâmica da reunião de 7 de dezembro de 2022, apenas se sabe terem sido projetados em uma tela os considerandos de uma minuta que, segundo Freire Gomes, apresentava aspectos que remetiam a uma possível GLO, um estado de defesa ou de sítio, mas muito superficial. Freire Gomes destacou que não se tratava de uma minuta pronta ou completa, mas apenas um apanhado, uma memória. Eu não diria um documento. Nada obstante, o Ministério Público afirma que o réu Jair Bolsonaro teria, nessa reunião, pressionado os comandantes das Forças Armadas para obter apoio. Freire Gomes esclareceu que o presidente apresentou apenas como informação e nos disse que aquele era apenas para que nós soubéssemos que estavam desenvolvendo um estudo sobre o assunto. Não nos demandou qualquer opinião sobre o assunto. Note também que a Procuradoria-Geral da República sustenta ter sido apresentada nessa reunião de 7 de dezembro de 2022 a primeira versão da minuta de decreto, mas, efetivamente, não consegue comprovar o seu extrato e, a posteriori, o seu exato conteúdo. Faz somente uma suposição, pela descrição de Freire Gomes, de que a minuta previa institutos excepcionais similares ao verificados na mídia apreendida no dispositivo do Correio Mauro Cid. Esta minuta, em registros fotográficos, com aquele papel cobrindo, não previa a prisão de autoridades ou a convocação de novas eleições, mas sim o estado de sítio e a operação de garantia da lei e da ordem. Previa, mais uma vez, a tipicidade do tipo, a tipicidade do crime. É de se reiterar os termos que Freire Gomes utilizou para se referir à minuta apresentada na reunião em questão, limitada aos considerandos, afirmando que era muito superficial, um apanhado, sequer constituindo um documento, pois apenas estavam desenvolvendo um assunto, um estudo sobre o assunto. Tudo indica, por conseguinte, que nada saiu do plano da mera cogitação. Rememore-se que o Correio Mauro Cid categoricamente afirmou que o ex-presidente não assinaria esse documento. Temos depoimento número 357-6708-2023. Todas essas provas estão em linha com o que declarou o réu no caso subjúdice. Jair Bolsonaro, descartamos de plano a possibilidade de usarmos qualquer hipótese prevista na Constituição. Quisesse o réu prosseguir no intercrimes em direção a um autogolpe, ele não precisaria convencer os comandantes das Forças Armadas a apoiá-los, pois a substituição destes é prerrogativa do presidente da República, consoante o artigo 4 da Lei Complementar 97. A Marinha e o Exército e a Aeronáutica dispõem singularmente de um comandante indicado pelo ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo presidente da República, o qual, no âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva força. Demais disso, qualquer início de ato executório envolvendo o emprego de Força Armada dependeria necessariamente da edição de um decreto formal pelo presidente da República, na medida em que o artigo 15, caput, da Lei Complementar 97 é claro ao dispor que o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na participação de operação de paz é de responsabilidade do presidente da República. O parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece que compete ao presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais. Entretanto, o réu Jair Bolsonaro jamais procedeu nesse sentido, limitando-se, segundo as provas dos autos, ao campo da mera cogitação impunível.
Por essas razões, a pretensão acusatória não merece acolhimento quanto a este tópico. Eu prossigo agora para a apreciação da reunião entre Jair Bolsonaro e o general Estevão Teófilo, então comandante do Comando de Operações Terrestres COTER, no dia 9 de 12 de 2022, de 18h25 a 19h18. 18h25 a 19h18. A Procuradoria-Geral da República afirma, quanto ao general Teófilo, que o seu apoio ao plano de ruptura institucional significava, àquela altura, a possibilidade de consumação do golpe do Estado. Nada obstante, a narrativa ministerial, a realidade é que o COTER não comanda tropa nenhuma, tendo função limitada à orientação do preparo das forças terrestres. As tropas são subordinadas aos respectivos comandos militares da área, dependendo do seu emprego de decreto do presidente da República na forma do já mencionado artigo 15 da Lei 97/99. Tem-se aqui mais uma falha. Conquanto afirme a acusação, teria ocorrido atos executórios de um atentado violento ao Estado Democrático, não há nos autos nenhum documento produzido no âmbito das Forças Armadas, demonstrando que houve organização, preparo ou emprego das forças militares em desacordo com o ordenamento vigente. As demais provas apresentadas pelo parquê sobre a reunião com o general Teófilo, igualmente, diminuem a importância do episódio. Uma mensagem de áudio enviada pelo coronel Mauro Cid ao general Freire Gomes, às 9h32 do dia 9 de 12 de 2022, IPJRA 440196 de 2023. O primeiro diz, referindo-se a Jair Bolsonaro, o seguinte: e o que ele comentou de falar com o general Teófilo? Na verdade, ele quer conversar. Ele gosta de bater papo, né? Nesse mesmo áudio, Mauro Cid diz que Jair Bolsonaro teria enxugado o decreto. Mas não há nos autos a documentação dessa versão enxugada. E nem se esclarece o que teria sido retirado da minuta. Já nas mensagens enviadas a Correia Neto, Mauro Cid deixou claro que o avanço de ter crimes em direção a algum ato executório dependia da pura vontade de Jair Bolsonaro, desde que o PR assine. Com efeito, o coronel Mauro Cid confirmou em depoimento judicial que Jair Bolsonaro efetivamente obstou o início de ato executório. Repise, o coronel Mauro Cid confirmou em depoimento judicial que Jair Bolsonaro efetivamente obstou o início de qualquer ato executório, pois, para que alguma coisa fosse feita, teria que ter uma ordem. E essa ordem tinha que vir do presidente, e que ele não assinaria nenhuma. Se então o presidente da República aventou e discutiu a decretação do estado de sítio e operação de garantia da lei e ordem, nada disso saiu da mera cogitação, motivo pelo qual não é possível reconhecer a configuração do artigo 359, máxime à luz das premissas já traçadas. Passo, então, à reunião ocorrida em 14 de 12 de 2022, da qual participaram, então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, general Freire Gomes, o brigadeiro Batista Júnior e o almirante Garnier. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há evidências minuciosas da reunião ocorrida no dia 14 de 12 de 2022, onde uma nova versão do decreto golpista, já com ajustes feitos por Jair Bolsonaro, foi apresentada pelo general Paulo Sérgio Oliveira aos comandos das 3 Forças Armadas. É incontroverso que Jair Bolsonaro não estava nessa reunião. Nela, segundo a acusação, teria sido apresentada uma nova versão do minuto decreto, cujo conteúdo não se sabe explicar exatamente o que seria. E nem se logrou comprovar nos autos a diferença entre essas diversas versões. O réu está sendo acusado por um documento cujo teor exato não é conhecido, de origem incerta, e apresentado em uma reunião da qual nem participou. 2 participantes da reunião de 14 de 12 de 2022, que é dela que eu estou falando, dão a mesma versão do ocorrido. Havia um documento sobre uma mesa, dentro de um plástico,
Esse documento não foi aberto. Antes que pudesse abrir o envelope e ler o documento, o então ministro da Defesa foi interrompido de plano pelo brigadeiro Batista Júnior, que lhe perguntou se o documento previa a não assunção do presidente eleito, ao que Paulo Sérgio reagiu ficando em silêncio. Tem uma hora que diz que sim, outra hora ficou em silêncio. Ato contínuo, Batista Júnior e Freire Gomes se recusaram a receber o documento e se retiraram da sala. Confira o que narrou Freire Gomes. O senhor ministro, ele abriu a reunião, tocando em outros assuntos, e nos mencionou que iria ler, queria citar o documento, que era aquele documento que já vinha sendo estudado. E quando ele começou a descrever o assunto, e que iria abordar isso, o próprio brigadeiro Batista Júnior interrompeu, perguntando se o assunto ainda se referia, inclusive, à questão da posse do novo presidente. O ministro da Defesa ficou calado. Esse é o depoimento do Batista Júnior. Lá atrás disse que sim. Diz aqui no depoimento, o ministro da Defesa ficou calado. E o brigadeiro falou, olha, esse assunto já está esgotado, não quero mais saber desse assunto. Eu tenho que retificar. Isso foi dito pelo general Freire Gomes. O ministro da Defesa ficou calado e o brigadeiro falou, olha, esse assunto já está esgotado, não quero mais saber desse assunto. Da mesma forma que eu disse, não temos mais nada que conversar sobre esse assunto. E o ministro da Defesa também ficou calado e esse assunto foi encerrado de imediato. No mesmo sentido, é o depoimento de Batista Júnior. O documento estava na mesa, dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou sim. Um disse que ficou calado, outro disse que falou sim. E aí eu falei, não admito que você quer receber esse documento, não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Como se nota, a versão apresentada pelas testemunhas é a de que o documento sequer foi apresentado ou lido, mas acreditam pela reação do então ministro da Defesa que abordaria medidas capazes de impedir a posse do novo presidente. A rigor, o documento sequer chegou a ser discutido, já visto que Batista Júnior se recusou a receber o documento e deixou a sala, enquanto Freire Gomes declarou que o assunto foi encerrado de imediato. A acusação, contudo, faz ilações que, no meu modo de ver, elas se contradizem sobre o conteúdo da minuta que Paulo Sérgio possuía na reunião de 14/12. E um trecho da peça acusatória menciona áudio enviado pelo coronel Mauro Cid ao general Freire Gomes em 9/12/2022, dizendo que Bolsonaro teria enxugado a minuta de decreto. Adiante, aduz que, segundo o depoimento de Freire Gomes, teria sido apresentada na reunião de 14/12, uma minuta de decreto mais abrangente do que for apresentado por Jair Bolsonaro no dia 7/12/2022. Assim, uma divergência. A minuta foi enxugada ou ficou mais abrangente? Afinal, o que foi inserido ou retirado dessa minuta? Não está nos autos. Para tentar e para preencher, isso é atuação de ofício da Procuradoria, essa evidente lacuna, o parque realiza um movimento interpretativo, no meu modo de ver, sem laço nos autos, afirmando que a versão da minuta discutível de 14/12/2022 previa a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral com a finalidade de apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. No entanto, a minuta apreendida no dispositivo de Mauro Cid, parcialmente obstruída, cujos considerantes teriam sido apresentados na reunião de 7 de dezembro de 2022, previu o seguinte: declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação de garantia da lei e da ordem. Poder-se, então, dizer, pela narrativa da acusação, que em 14/12 já havia sido descartada a ideia de decretação de estado de sítio e de operação da garantia da ordem, porque já era uma outra minuta
declarando o estado de sítio e ato contínuo do decreto de operação da garantia da lei da ONU. Note-se, assim, a absoluta inexistência de prova a respeito de que qualquer minuta prevendo a prisão de autoridades teria sido apresentada nessas reuniões de 7/12 e 14/12 de 2022. Portanto, não há amparo nos elementos probatórios que corroborem a acusação de que a minuta do decreto apresentado ao alto comando do Exército previa medidas de intervenção nos demais poderes, incluindo a prisão de autoridades. Logo, se nota que minutas sem um conteúdo definido, modificados em várias vezes, não pode ser considerado ato executório de crime algum. Ainda sobre a reunião de 14/12, há uma outra relação. As previsões de intervenção na sede do Tribunal Superior Eleitoral e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral coincidiam com um plano traçado num arquivo. O arquivo desenho OP-Luneta, que se refere à acusação, foi encontrado em pendrive apreendido posteriormente em poder de Hélio Ferreira Lima. Ocorre que, conforme os metadados do referido arquivo, este foi criado em 18 de janeiro de 2023 e modificado em 30 de janeiro de 2023, ou seja, posteriormente aos fatos narrados na denúncia segundo o período mencionado, IPJ-RA número 055/2024, página 19. A inconsistência da narrativa é evidente, porque não pode se cogitar de que um documento criado em 18 de janeiro de 2023 pudesse ser apresentado em uma reunião ocorrida em 14/12 de 2022. Isso me levou a considerar que não havia provas da prática do crime do artigo 359-L do Código Penal nesse tópico. Na sequência, eu passo a tratar, e não é muito longo, senhor presidente, eu pergunto a Vossa Excelência também, depois de terminar, poderíamos dar 10 minutos depois de terminar essa parte, para depois terminar os outros réus. Ou Vossa Excelência pode... Não, Vossa Excelência estima em quanto tempo para finalizar o essa voto? Parte? Não, o voto completo. Não, o voto completo eu tenho... Não, eu fico aqui até a hora que for possível. Não, podemos ficar... Eu confesso, olha... Não, podemos suspender por 10 minutos, mas o importante talvez seja... Não, vamos continuar, sem problema. Não, para mim não tem problema. Vossa Excelência me avisa, então, a hora que for o caso de... Não, quando eu acabar aqui. Tá bom. Tá? E eu tenho ainda 1, 2, 3, 4 e 5 réus, mas que têm uma conotação distinta em razão do que a acusação imputou a eles em relação de prática de atos executórios. Aqui já não vai demorar. Na sequência, eu passo a tratar... Senhor presidente, isso é uma obrigação da Constituição. O juiz... Claro. Não, o juiz deve motivar suas decisões. Não, sem dúvida, todos nós. Como nós fizemos um cronograma de trabalho, não há problema nenhum hoje. E estendemos. Está bem, é melhor, porque amanhã tem tempo cancelado da plenária de Vossa Excelência, da ministra Carmen e Vossa Excelência votar. Perfeito. Estou de acordo também, presidente. Muito obrigado. Então, eu passo a tratar de 2 planejamentos distintos com finalidade ilícita que o Ministério Público sugere tratar de um plano único, cujo objetivo seria gerar a comoção necessária para garantir a adesão popular ao movimento. O primeiro planejamento é denominado Punhal Verde-Amarelo. Um arquivo de nome Fox 2017-DOC-X, contendo minuta intitulada Planejamento Punhal Verde-Amarelo. Foi encontrada em um HD externo de Mário Fernandes. Os metadados indicam que a criação desse arquivo, em 9 de novembro de 2022, às 9h23, pelo usuário Mário Fernandes, modificado às 7h05, 17h05 e PJRA 44/2024,
Na visão da Polícia Federal, ela aventou a hipótese que esse planejamento envolveria um atentado contra a vida do relator da presídio de ação penal, o ministro Alexandre de Moraes, apesar da ausência expressa de menção ao seu nome, na minuta, com base nos seguintes argumentos. Os itinerários mencionados, Eixo Monumental, Avenida Exército, L4, indicam prováveis rotas de deslocamento entre os locais de frequência e estadia do ministro Moraes em Brasília à época. As informações sobre segurança pessoal também apontam para uma provável estrutura de segurança do magistrado naquele momento. Mas, ao final da primeira página, é mencionado um tempo de reconhecimento, pelo menos 2 semanas nas regiões DF e SP, São Paulo, sendo estas as unidades de federação em que o ministro convive. O tópico 6, isso é a Polícia Federal, tópico 6, TLF, céu descartáveis, chip, TIM, revela exatamente o método de comunicação. A quantidade de aparelhos, nós já vimos, foram 1.200, revela exatamente o método de comunicação, a quantidade de aparelhos e até mesmo a operadora telefônica que seria escolhida para as comunicações durante as atividades de acompanhamento e vigilância do ministro Alexandre de Moraes, que já são objeto de investigação do projeto inquisitivo, representam o grupo Copa 2022. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, em 6/12/2022, às 6h09, Mário Fernandes imprimiu 3 cópias do punhal verde e amarelo no Palácio Planalto. Aqui devem ser feitos alguns esclarecimentos. O arquivo original, criado em 9/11/2022, às 9h23 e modificado às 17h05, tinha o nome de Fox 2017 DocX. Já o que foi impresso em 6/12/2002, às 18h09, no Palácio Planalto, por Mário Fernandes, foi um outro arquivo de nome PLJ DocX. A polícia faz uma ilação de que o arquivo impresso teria o mesmo conteúdo com base nos seguintes elementos. O arquivo impresso possuía PLJ no nome, o que seria a abreviação de planejamento, que nós já vimos que não é ato executório. 2. Uma cópia de um arquivo chamado PLJ-DOC já havia sido impressa em 9/11/2022, às 17h09, poucos minutos após a última modificação do arquivo original. Ademais, apesar de o Ministério Público afirmar que Mário Fernandes imprimiu 3 cópias do plano, o IPJ-RA 44/2024 indica que apenas uma cópia foi impressa com base nos logs de impressão. E aqui eu descrevo a data, 6/12, usuário Mário Fernandes, total de páginas impressas, 3 cópias, 1. De qualquer sorte, as provas apresentadas pela acusação são insuficientes para demonstrar, afastando qualquer dúvida razoável, que essa minuta em algum momento chegou a ser apresentada ao réu Jair Bolsonaro, muito menos que tenha contado com a sua anuência. Afirma o parquê que registros de extratos de herb confirmam a presença simultânea de Mauro César Barbosa Cid, Rafael Martins de Oliveira e Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto em horários coincidentes do dia 6/12. Considerando que o Palácio do Planalto é o local de trabalho de todos os sujeitos mencionados, é absolutamente natural esperar que todos se encontravam na mesma repartição em uma terça-feira. Eu mesmo posso, no meu computador, elaborar um documento que será do conhecimento dos meus colegas. Outro elemento de prova indicado pelo Ministério Público diz respeito a um áudio enviado 2 dias depois, em 8/12/2022, às 22h56, por Mário Fernandes ao Correio Mauro Cid, dizendo o seguinte: durante a conversa que eu tive com o presidente, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, esse diálogo, ele não sugere em momento algum que a ação violenta era previamente autorizada. Pelo contrário, estava se queixando que ele não tomava atitude. Na verdade, o áudio demonstra que o Jair Bolsonaro não autorizou nenhuma ação por parte de Mário Fernandes, o que foi motivo de lamentação. E o senhor não fez nada?
A gente já perdeu tantas oportunidades. Eu ainda não conheço o depoimento integral de Mário Fernandes, que depois, recentemente. Mas, rapidamente, numa visão televisiva, eu ouvi dizer que elaborou única e exclusivamente para suas elucubrações aquele documento. Foram essas duas ilações inapropriadas que se baseou a execução. Não há nenhum elemento que identifique ciência do ex-presidente em relação à minuta do plano Punhal Verde e Amarelo. A gente que conheceu, mas não a prova aqui que esse réu conheceu. O segundo planejamento é chamado de Copa 2022, em alusão ao grupo do mesmo nome criado no aplicativo de mensagem Signal, em 15/12/2022, contendo 6 integrantes, utilizando, nas palavras da Procuradoria-Geral da República, utilizando linhas de telefonia móvel, habilitada em nome de terceiros, em uma técnica de anonimização. Dados obtidos do material apreendido em poder de Rafael Martins de Oliveira, vulgo Joia, Japão, demonstra que os usuários foram acionados ao grupo Copa 2022 no aplicativo Signal, ou Signal, entre 2020 e 2031 do dia 15 de dezembro de 2022. Como revela o relatório da Polícia Federal número 454-6344, de 2024, folhas 1753 seguintes, as investigações não lograram identificar todos os integrantes do grupo, mas se supõe que seriam pelo menos 6 pessoas, possivelmente todos militares de forças especiais kids pretos. Posteriormente, Rodrigo Bezerra de Azevedo admitiu que estava de posse do aparelho celular vinculado ao codinome Brasil, embora tenha negado sua participação nas ações. Em breve síntese, as mensagens trocadas no âmbito do Grupo Copa 2022 revelam que, na noite de 15 de dezembro de 2022, os seus integrantes estariam posicionados em diferentes pontos da asa sul de Brasília. Ao receberem a notícia de que uma sessão do Supremo foi suspensa às 8h59, o usuário Alemanha, não identificado, determinou ao grupo abortar. Isso é importante para a leitura de outras condutas. Por sua vez, o usuário Gana, como aqui ontem destacou o ministro Alexandre de Moraes, eles procuraram copiar aqueles personagens de uma série, como é que era? Um seriado, Casa de Papel. Então, tinha Japão, Gana, Brasil. E aí, o usuário Gana, também não identificado, comunicou a Rafael Oliveira, às 9h26, está enfrentando dificuldade para achar um táxi. Após percorrer a pé a asa sul da quadra 306 até o Shopping Pátio Brasil, Gana informou a Rafael de Oliveira: desisto, irmão, ter desistido. Só que para pegar o táxi era a mesma distância para ir para a casa do ministro Alexandre de Moraes. A suposição de que os planejamentos Copa 2022 e Punhal Verde e Amarelo pudessem ter alguma conexão é baseada nas seguintes considerações genéricas da Polícia Federal. O evento Copa 2022 apresenta elementos típicos de uma ação militar planejada detalhadamente com base nos elementos descritos no documento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, elaborado pelo general Mário Fernandes, trabalho da polícia. Nós estamos em julgamento contraditório, isso é o trabalho da polícia, trabalho minucioso da polícia. Contudo, não há prova de que os envolvidos no grupo Copa 2022 estivessem, de qualquer forma, articulados com Mário Fernandes, nem de que tenham recebido em algum momento as instruções do Punhal Verde e Amarelo. O mais importante para a análise presente é perceber que não há absolutamente nenhuma prova que denote a ciência ou a contribuição do réu Jair Bolsonaro para as ações documentadas no grupo 2022.
Copa 2022, assim como não há elementos de desfavor do acusado no que tange ao planejamento punhal verde-amarelo, motivo pelo qual se impõe a improcedência da pretensão acusatória também quanto a esses fatos. Avançando na cronologia da acusação, chega-se ao dia 16 de dezembro de 2022, data da criação do arquivo contendo, segundo a Polícia Federal, a minuta de um gabinete institucional de gestão de crise, cuja finalidade seria estabelecer diretrizes estratégicas de segurança administrativa para o gerenciamento da crise institucional, IPJ-RA 44-2024, página 70. Às 10h43 daquela data, foi criado o arquivo HD 2022, por Mário Fernandes, sendo modificado no mesmo dia às 14h06. O título do documento era Gabinete Institucional de Gestão de Crise, subdividindo-se nos tópicos finalidade, referências, missão, objetivo estratégico, diretrizes estratégicas, estrutura organizacional e considerações finais. Destaque para a data de ativação do funcionamento desse gabinete, qual seja 16 de dezembro de 2022. A Procuradoria-Geral da República afirma que essa minuta seria o planejamento de uma estrutura de poder paralela. Conforme exaustivamente explicado nas premissas teóricas do meu voto, o planejamento se caracteriza inegavelmente como ato preparatório impunível por natureza. Nada obstante, eu verifico a existência de diversas inconsistências na acusação. Apesar de a Polícia Federal afirmar no IPJ-RA 44, 2024, que o arquivo HD 2022 foi criado em 16 de dezembro de 2022, os metadados indicam que a criação teria ocorrido, na realidade, em 12 de janeiro de 2023. Divergência essa que não foi esclarecida nos autos. Está aqui o quadro correspondente. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República afirmou que teriam sido impressas 6 cópias dessa minuta, possivelmente para distribuição em reunião sobre o tema. Sua suposição se ampara nos registros que o chefe de gabinete de Mário Fernandes, Reginaldo Vieira de Abreu, imprimiu 6 cópias de um documento denominado Gabinete de Crise no Planalto, às 2h25 do dia 16 do 12, sendo que a última modificação do arquivo HD 2022 ocorreu, conforme já afirmei, às 2h06 daquela data. No entanto, o arquivo HD 2022 possuía 4 páginas, ao passo que cada cópia do arquivo Gabinete de Crise GSI, impresso por Reginaldo, possuía 30 páginas, conforme PJ-RA 44-2024. Essa divergência relevantíssima também não foi esclarecida, motivo pelo qual não é possível saber o conteúdo do arquivo, nem se ele se destinava a alguma reunião, muito menos se foi levado ao conhecimento de que qualquer pessoa, e principalmente de Jair Bolsonaro. Na sequência, o Ministério Público afirma que em 16 de 2 de 2022, Mário Fernandes visitou Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada com entrada registrada às 6h05, saída às 6h50 da tarde, confirmando a continuidade do planejamento para a implementação do golpe. Todavia, essa afirmação está em desacordo com as informações do PJ-RA 44-2024. O nome de Mário Fernandes não consta das visitas relevantes registradas no Palácio Planalto em 16 de 12 de 2022. Na realidade, Mário Fernandes visitou o Palácio da Alvorada apenas na noite do dia seguinte, em 17 de dezembro de 2022, às 6h05, conforme consta de folha 73 do IPJ-RA 4424. Cumpre recordar que a minuta do Gabinete Institucional de Gestão de Crise previa a ativação do seu funcionamento em 16 de 12, ou seja, um dia antes da visita de Mário Fernandes ao Palácio da Alvorada. Não é crível que ele tenha se reunido com Jair Bolsonaro para discutir um suposto plano retroativo. Ante todas essas incoerências e contradições que reputo gravíssimas, concluo não haver prova nos autos que denota a autoria e a materialidade do crime imputável a Jair Bolsonaro como decorrência desses fatos.
E, finalizando, eu prossigo para a análise das mensagens trocadas nos dias 10, 12, 16, 12 e 21, 12 entre o coronel Marcelo Câmara, que também é de um outro núcleo que foi ouvido antes de nós começarmos essa votação. Mensagens trocadas entre Marcelo Câmara e o coronel Mauro Cid sobre o monitoramento e deslocamento do relator da Estação Penal, ministro Alexandre Moraes. Também, quanto a esse diálogo, não há qualquer elemento de desfavor do réu Jair Bolsonaro. Ao contrário do que sustenta a peça acusatória, o coronel Mauro Cid não indicou que as operações de monitoramento em relação ao relator foram realizadas sob as ordens do ex-presidente. Nas suas declarações à Polícia Federal, Mauro Cid afirmou que as solicitações partiam de Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, líderes da Operação Copa 2022, e não de Jair Bolsonaro. Em seu interrogatório judicial, ID 1041, Mauro Cid afirmou categoricamente que monitoramento constante, isso nunca teve essa ordem nem essa determinação por parte de Jair Bolsonaro, página 54. Bem como que não tinha nenhuma análise de inteligência, página 55. Também não há, portanto, provas de participação de Jair Bolsonaro nesses fatos. Na sequência, põe-se em evidência os diálogos entre o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, e Sérgio Rocha Cordeiro, assessor da Presidência da República, nos dias 13 de 12 de 2022 e 20 de 12 de 2022. Segundo a narrativa acusatória, em 13 de 12 de 2022, Vladimir Soares enviou a Sérgio dados sobre Misael Melo da Silva, membro da estrutura de segurança do candidato eleito. Conforme a peça inquisitorial, a denúncia, na ocasião, Vladimir Matos Soares encaminhou uma foto da tela de um aparelho celular exibindo carteira nacional de habilitação de Misael. Em sequência, indagou a Sérgio Rocha Cordeiro. Você conhece? Eles se hospedaram no Windsor e não quiseram se identificar. Pode ser do GSI? E aí, em mensagem de áudio, Vladimir disse: oi, irmão, eu estou aqui na coordenação desse evento de posse. Aí eu vim para as fichas dos hotéis, coordenando a isso aqui. Tá? Era posse do presidente novo. Aí o gerente ligou dizendo que esses caras entraram. Está no nome de Misael essa reserva. E que entraram 4 caras que não quiseram se identificar, dizendo ser Polícia Federal, aquela coisa toda, mas não são, né? Saíram também sem se identificar e eles acionaram a gente, porque era a assessoria do presidente que ia tomar posse. Depois, Vladimir reportou, está tudo esclarecido. Seguinte, meu irmão, já está tudo resolvido. O Misael, ele é do GSI, sim. Vamos torcer, meu irmão. Estamos aqui nessa torcida. Essa expressão de baixo calão em respeito às senhoras e senhores presentes, essa coisa tem de virar logo. Não dá para continuar desse jeito, não, irmão. Vamos nessa, eu estou pronto. Eles, entre eles. Esses diálogos não revelam qualquer intuito criminoso. Uma coisa abstrata, Vladimir, atuando na coordenação do evento de posse, apenas indagou a Sérgio se a pessoa de nome Misael era mesmo autorizada a ingressar no hotel, reportando posteriormente que a situação foi esclarecida. Houve uma nova interação entre Vladimir e Sérgio em 20 de 12 de 2012, assim narrado pela Procuradoria da República. Em 20 de 12 de 2012, Vladimir Matos Soares continuou suas comunicações com Sérgio Rocha Cordeiro, enviando uma foto de Kleiber Malta Lopes, seguido pela informação de coordenador da operação de posse. Disse o cidadão, petista e baba-ovo do Alckmin, DPF Cleiton. No mesmo dia, Vladimir também enviou um áudio a Cordeiro, afirmando: eu e minha equipe estamos com todo o equipamento pronto para ir ajudar a defender o Palácio e o presidente. Basta a canetada sair. Vladimir Soares, em seu tempo de declarações, afirmou que foi convidado pelo agente da Polícia Federal, identificado como Ramalho,
para integrar uma equipe de segurança no Palácio do Planalto e para apoiar Jair Bolsonaro, no caso, ele não entregasse a faixa presidencial. A frase de Vladimir, no sentido de que basta a canetada sair, denota que qualquer tipo de ação sua para ajudar a defender o Palácio estaria condicionada à adoção de uma medida formal pelo então presidente, e que este voluntariamente não realizou a atitude. O diálogo transparece um desabafo genérico do agente policial em apoio ao então presidente, sem qualquer planejamento articulado com vistas a um objetivo definido. A acusação também não esclarece quem seria essa pessoa de nome Ramalho, muito menos aponta conluio entre este e o réu Jair Bolsonaro. De fato, não há nada nesses diálogos que indique a participação direta ou indireta do réu Jair Bolsonaro, impondo-se o reconhecimento da ausência de provas para justificar uma condenação. A Procuradoria-Geral da República faz menção a uma conversa de 20 de 12 de 2022, na qual o coronel Gustavo Gomes perguntou a Sérgio Cavalieri sobre possíveis novidades no front. A resposta de Cavalieri: não vai rolar nada, o presidente não vai embarcar sozinho. Esses diálogos confirmam a tese defensiva de que Jair Bolsonaro descartou de plano a edição de um decreto. O mesmo se diga das conversas entre Fabrício Bastos e Correia Neto, em 21 de 12 de 2022, tendo este último dito, segundo a própria acusação, que o decreto não seria assinado conforme lhe teria informado Mauro Cid. A única mensagem enviada diretamente para Jair Bolsonaro, que foi mencionada pelo Ministério por uma data de 2 de janeiro de 2023, redigida pelo Major Brigadeiro da Aeronáutica Maurício Pazini Brandão, seu teor foi o seguinte: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Aguardamos na esperança de que será implementado. A minha tropa, sinal de riso, continua com sangue nos olhos. A minha tropa, Major Brigadeiro da Aeronáutica Maurício Pazini. Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Pergunta. 3 são os elementos que afastam qualquer relevância penal dessa mensagem. A uma: o réu não ocupava mais o cargo do presidente da República em 2 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não possuía poderes para editar qualquer decreto. A 2: o Major Brigadeiro da Aeronáutica Maurício Pazini Brandão já estava na reserva. Era professor do ITA, na época dos fatos, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Daí porque não poderia, de maneira alguma, mobilizar tropas. E, em terceiro lugar, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que não houve apoio da aeronáutica nas reuniões sobre a minuta de decreto ante a resistência de Batista Júnior. Cumpre, por fim, examinar o documento titulado Operação 42, conforme a peça ministerial, verbos, na mesa ocupada pelo coronel Flávio Botelho Peregrino, então assessor de Walter Braga Neto. Nessa mesa foi encontrada a pasta denominada Memórias Importantes, que continha esboço da Operação 142. Esse documento foi obtido em busca e apreensão promovida em 8 de fevereiro de 2024. IPJ-RA 060-2024, muito após os acontecimentos narrados na denúncia. Cuida-se de um manuscrito rudimentar que não poderia seriamente ser considerado mais que uma cogitação documentada. Esse é um documento feito por caneta Bic, com algumas informações, algumas coisas sequer legíveis. De toda maneira, não se sabe sequer a data em que esse documento foi redigido. Motivo pelo qual não se pode dizer que foi contemporâneo aos demais fatos narrados pela acusação. Nós estamos em fase de condenação. Era imperioso que a data em que esse documento foi redigido
pudesse aludir a uma contemporaneidade aos fatos narrados na acusação. Consequentemente, não há outra saída a não ser rejeitar a pretensão acusatória igualmente quanto a esse particular. E, finalmente, passa aos eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro. No afã, mas do seu papel, do Ministério Público, nós compreendemos, já fui membro do Ministério Público. Depois fiz concurso para a magistratura, mas já fui membro do Ministério Público. Isso é dever de ofício. Finalmente, eu passo aos eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro de 2023. No afã de construir uma narrativa que vinculasse o réu Jair Bolsonaro de alguma forma a atos de vandalismo, de janeiro de 2023, a peça acusatória se baseia em condutas de Mário Fernandes relativas a manifestações de novembro e dezembro de 2022. Assim, alega que fotografias extraídas do celular de Mário Fernandes indicariam que ele esteve pessoalmente no acampamento montado em Brasília, ele, Mário Fernandes, com manifestantes 2 do 11, 5 do 11, 13 do 11 e 18 do 11. Também aduz que em 7 do 11 de 2022, em uma troca com Jorge Obé Oliveira Lisboa, discutiu-se a criação de panfletos e faixas para convocar manifestações com slogans como liberdade sim, censura não, não à ditadura do judiciário. Menciona diálogos de 29 de 11 de 2022, 8 de 12 de 22 e 5 de 12 de 22, entre Mário Fernandes e Lucas Rotile Durlo, caminhoneiro, pelo WhatsApp, nos quais este caminhoneiro pedia orientações e auxílio. Também afirmou que, em 30 de 12 de 2022, Mário Fernandes se associou a outros líderes para acompanhar as manifestações em Brasília. Ele foi até a esplanada do Ministério, segundo o Ministério Público, onde, novamente, em conjunto com José Luiz Sávio Costa Filho, atuou diretamente na promoção de ações antidemocráticas. Como se percebe, esses elementos jamais podem sustentar a ilação de que Jair Bolsonaro teria algum tipo de ligação com os vândalos que depredaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Não há provas de que esses vândalos estariam entre os manifestantes acampados em Brasília nos meses anteriores, nem evidência de que Lucas Durlo tenha participado dos eventos, direto ou indiretamente. Mais ainda, não há prova de que Jair Bolsonaro conhecia essas pessoas ou lhes dera ordens. Na verdade, vieram 40 ônibus para Brasília, não eram os aquartelados. O Ministério Público não sustenta nem poderia que todas as manifestações de novembro e dezembro de 2022 seriam criminosas, aí porque não tem relevância para os autos as conversas entre Mário Fernandes e as pessoas que participaram de alguns atos pacíficos. Mais precisamente, o parquê sugeriu ilicitude em 2 momentos, ambas sem demonstrar qualquer participação de Jair Bolsonaro. Afirmou, primeiramente, que Mário Fernandes, em 7 de 11 de 2022, discutiu com Jorge Obé Oliveira Lisboa a criação de faixas, com os dizeres liberdade sim, censura não, não a ditadura do judiciário. Por mais que se entenda, serem equivocados esses dizeres o são, a pretensão do parquê de criminalizar o discurso apenas dá razão à queixa dos interlocutores no que diz respeito às restrições indevidas à liberdade de expressão. Vale notar que a confecção das faixas foi apenas debatida, sem que tenha provas sequer de que foram realmente criadas. E, em segundo lugar, a acusação alegou que Mário Fernandes foi acompanhar as manifestações em Brasília no dia 30 de 11 de 2022 e atuou diretamente na promoção de ações antidemocráticas. Contudo, não apontou quais seriam essas ações antidemocráticas. Vale repisar que a excludente da ilicitude do artigo 359-T abrange a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves de 359-T, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Por conseguinte, não configuram crimes. As manifestações, faixas, aglomerações, acampamentos,
de dezembro de 2022. Dessa forma, ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário, caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º do inciso 16º da Constituição. Sem prejuízo, a própria Procuradoria-Geral da República admite que Jair Bolsonaro fez um vídeo pedindo a desmobilização de manifestantes que envolvessem bloqueios de rodovias, mas reduziu a importância dessa conduta, afirmando que visava apaziguar o setor econômico do país. Foram essas alegações, no meu modo de ver, infundadas, que, por meio delas, o Ministério Público não logrou apontar absolutamente nenhuma prova que Jair Bolsonaro tivesse algum vínculo com sujeitos que invadiram prédios públicos na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. Segundo a própria peça ministerial, o réu Mauro Cid declarou: não, o presidente nunca deu nenhuma orientação para mim com relação aos manifestantes. Eu não tinha contato com nenhum manifestante, nunca tive, nem com liderança, nem com ninguém nos acampamentos em frente aos quartéis. Cid, igualmente, disse que Jair Bolsonaro nunca mobilizou os manifestantes. Também não há nenhuma prova que Jair Bolsonaro teria vínculo com perfis nas redes sociais que convocaram seguidores para o que chamavam de Festa da Selma, com os dizeres: liberdade não se ganha, se toma. É uma foto de manifestações ocorridas. Uma página, senhor presidente, ocorrida em 17 de junho de 2013, quando a rampa e a cúpula do Congresso Nacional foram tomadas por milhares de pessoas. Reitero sobre este ponto os argumentos já expendidos anteriormente, no sentido de que o ex-presidente já não ocupava mais o cargo de presidente da República em 8 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não possuía posição específica de garante. Para evitar repetições, apenas ressalto novamente que os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram demonstrados. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para a sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E aí, senhor presidente, respondendo à sua indagação, eu tenho ainda, acredito que num tempo razoável, depois dos 10 minutos, sem correr, eu vou abordar Augusto Heleno Ribeiro Pereira,
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Anderson Torres e Alexandre Ramagem eu considero prejudicado porque eu voto pela suspensão da ação penal. Mauro Cid, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já. Não, já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. 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 Um crime, 2, 3... Um crime. Um crime. Obrigado. Então, é condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Só para eu entender. Não, ainda não acabou. Ah, tá. Obrigado. Ministro Fux, então vamos suspender por 10 minutos e aí voltamos para a continuidade do voto. Então, fica suspensa a sessão por 10 minutos. Denuncie. Ligue 190. Há um ano, lançamos um novo jeito de acompanhar a justiça brasileira. Um jeito mais próximo, mais acessível, mais conectado com você. Com o TV Justiça Mais, você acompanha transmissões ao vivo, sessões plenárias do STF desde 2002, incluindo a primeira sessão histórica, notícias do Judiciário e muito mais. E agora também estão disponíveis as sessões do TST e do TSE, atualizadas com qualidade e agilidade. Neste primeiro ano, o aplicativo ganhou ainda mais conteúdo. A radionovela, que traz histórias com linguagem envolvente, o programa Justiça na Tarde, com entrevistas e debates relevantes, e os programas dos tribunais parceiros, ampliando o acesso à informação jurídica em todo o país. Tudo isso com uma nova identidade visual, pensada para garantir a melhor experiência para você.